Bom dia a todos e a todas que nos ouvem. Nós estamos dando início a mais um episódio dessa nossa série, por assim dizer, Desnudando. Nós tivemos, primeiramente, o Desnudando Estereótipos e agora estamos realizando Desnudando Preconceitos. Hoje nós vamos falar de antissemitismo nesse Desnudando, que é uma realização da Escola de Magistrados da Terceira Região, coordenado pela desembargadora Inês Virgínia, pelas juízas Márcia Hoffmann e Renata Lotufo, e também por mim, que sou diretora da Escola de Magistrados. Nós temos tentado, nesses episódios, falar um pouco sobre discriminações, sobre preconceitos, sobre ódios, sobre essas questões que atormentam a todos nós e a sociedade e que, de algum modo, taxam algumas pessoas, alguns grupos, como sendo minorias que, de algum modo, sofrem discriminações e até perseguições. Hoje nós vamos falar de antissemitismo e nessa seara nós, ao longo da história, vimos verdadeiras crueldades com perseguições, assassinatos, destruições de comércio, de sinagogas, de famílias. Durante o Holocausto, 6 milhões de judeus foram mortos, mas muito antes disso já havia uma perseguição aos judeus, inclusive com notícias falsas a respeito de condutas e que acabavam gerando por toda a sociedade uma animosidade em relação a eles e essa perseguição que resultou em muito sofrimento, em muita injustiça e que até os dias de hoje não foram devidamente reparadas. Então, para falar um pouco disso, nós temos hoje duas presenças importantíssimas. Inicialmente, nós vamos ouvir o Dr. Fernando Lotenberg, que é advogado e presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e teremos como debatedora a juíza Diana Brunstein, que é juíza federal da Seção Judiciária de São Paulo. Nós temos a possibilidade, ao final do evento, de responder perguntas que o público nos direcionar, portanto, eu peço àqueles que tiverem interesse em enviar suas perguntas, indiquem a quem endereçam a pergunta e o façam no chat do YouTube, que nós, ao final, dirigiremos aos nossos convidados, e isso, obviamente, torna o nosso webinário muito mais dinâmico e muito mais construtivo, de modo que agradecemos de antemão a participação de todos. Nós vamos ouvir o Dr. Fernando Lotenberg, que é advogado com atuação na área do direito empresarial, ele que é doutor em Direito Internacional Público e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e se bacharelou em Direito pela mesma universidade. Fez especialização no Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. Foi bolsista da Convenção Fulbright na Lyndon Johnson School of Public Affairs, em Austin, Texas. É presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e vice-presidente do Congresso Judaico Latino-Americano e do Congresso Judaico Mundial desde 2014. Membro do Conselho Gestor de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, desde 2019. E, na sequência, ouviremos a doutora Diana, que é juíza federal da Justiça Federal de Primeira Instância, mestra em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e bacharel em Direito pela mesma universidade. Foi juíza coordenadora do Fórum Pedro Lessa, o Fórum Civil da Justiça Federal de São Paulo,
de agosto de 2007 a fevereiro de 2010. E antes de ingressar na Justiça Federal, exerceu o cargo de assessora de procurador regional na Procuradoria Regional da República do Ministério Público Federal. Eu agradeço imensamente a ambos que aceitaram o nosso convite, doando o seu precioso tempo para enriquecer os conhecimentos dos nossos juízes servidores. E já sem delongas, passo a palavra ao Dr. Fernando. Muito obrigado, doutora Terezinha, doutora Diana, é um prazer estar aqui com vocês hoje, agradecer o convite da Justiça Federal, que eu frequento já há muitos anos como advogado e agora tenho o prazer de estar aqui na companhia de vocês e de todos os participantes do seminário, alunos e magistrados da nossa terceira região. O tema de hoje, o antissemitismo como forma de racismo. Quero começar fazendo uma introdução sobre a população judaica mundial, que hoje é de cerca de 15 milhões. Estamos quase já no mesmo número que existia no mundo antes da tragédia do Holocausto nos anos 30 e 40. Ainda não se fez a reposição de todos os que ali perderam a vida, e toda essa população, em muitos países do mundo, tem diante de si questões fundamentais, de ordem individual e coletiva. Mas, certamente, a mais frequente, a mais séria delas é como responder ao recrudescimento em escala internacional do antissemitismo. E essa questão não diz respeito apenas aos judeus, mas a toda a sociedade. Todos estamos assustados com este novo mundo de haters e trolls que promovem campanhas cada vez mais eficientes e violentas nas redes sociais. Infelizmente, para os judeus isso não é novidade. As ameaças verbais e físicas lançadas contra comunidades e indivíduos em todo o mundo e contra o Estado de Israel crescem e se multiplicam, embaladas por organizações do mundo digital. E como se constata ao longo da história, os ataques contra judeus são geralmente prenúncios de ataques sistêmicos de maior alcance. Foi assim na Alemanha, antes do período nazista, e é assim hoje em dia, conforme veremos mais adiante. Então, eu começo tratando da questão do que é o antissemitismo, né? Como podemos conceituá-lo? Em primeiro lugar, podemos defini-lo como um ódio e um preconceito contra o povo judeu, a sua religião e a sua cultura. Etimologicamente, existe uma questão delicada aí, porque o termo antissemitismo significa uma versão aos semitas, que seriam os descendentes de Sem, o filho mais velho de Noé. Assim, a rigor, a palavra semita engloba vários povos e etnias, como hebreus, arameus, fenícios, árabes, assírios, entre outros. Mas, na prática, o termo antissemitismo, essa expressão criada na Alemanha no final do século XIX, foi como uma tentativa de explicar o Judenhass, que em alemão significa o ódio aos judeus. Porém, devido à confusão que esse sufixo semitismo provoca, levando a crer que a versão engloba todos os povos semitas, e a utilização oportunista do termo, às vezes, quem alega não poder ser rotulado como antissemita porque faz parte de alguns dos outros povos acima elencados, alguns poucos autores preferem utilizar o termo judeofobia para caracterizar especificamente o preconceito contra os judeus. Mas a palavra, a expressão mais utilizada e mais aceita internacionalmente é, de fato, o antissemitismo. Quero dizer que ele teve variações ao longo da história. Nós não estamos falando de um mesmo fenômeno de 2 milênios para cá. Ele teve uma matriz inicialmente religiosa, passou por uma vertente racial e atualmente tem características políticas. E são muitos os caminhos que alimentaram esse ódio contra os judeus, que têm cumprido o papel de bode expiatório na história da humanidade. É possível fazer, em termos didáticos, a seguinte divisão para uma melhor compreensão. Em primeiro lugar, aquele antissemitismo clássico, de origens religiosas e depois raciais.
Até o Concílio Vaticano II, os judeus eram vistos pelo cristianismo como um povo deicida, que não aceitou Jesus como Messias, que contribuiu para a sua morte e, portanto, deveriam carregar esta culpa de forma coletiva e permanente. Isso explica uma série de movimentos como as cruzadas, a Inquisição, expulsões e perseguições ao longo do século. A partir do Concílio Vaticano II, em 1965 e 66, isso deixou de ser a doutrina oficial da Igreja e, ao contrário, né? Os judeus passam a ser vistos como irmãos mais velhos na fé e que essa culpa, se é que ela houve, não pode ser coletivizada e mantida de forma permanente. Na sequência, a vertente racialista, como foi expressada pelos nazistas, hoje por supremacistas brancos e outros grupos radicais de direita, atribuem ao povo judeu características intrinsecamente negativas, ou seja, algo que está na sua personalidade, no sangue, para algumas vertentes, que nem mesmo a conversão resolveria. Em terceiro lugar, o antisionismo, muitas vezes associados com grupos da extrema esquerda, que se voltam contra a legitimidade e a existência do Estado de Israel. Por fim, o fundamentalismo islâmico, que, com as suas vertentes violentas, atacam pessoas, sinagogas e outras instituições. Enfim, há muitas categorias do antissemitismo. Essa é a reflexão que eu quero trazer, o que demonstra a necessidade de analisarmos essa questão na sua inteireza. O historiador Leon Poliakov, no seu célebre livro Do Antisionismo ao Antissemitismo, indica como o tratamento de judeus a partir de estereótipos procuram tratar de modo homogêneo o que é heterogêneo, ou seja, os judeus pensam de um determinado modo, os judeus agem coletivamente de algum modo. Isso serve para fundamentar teorias da conspiração, controles de políticas, manipulações de governos que vêm desde os protocolos dos sábios de Sião. E, para quem conhece mais de perto, conhece a pluralidade, a diversidade de posições do ponto de vista religioso, político e filosófico dentro das várias comunidades judaicas e sabe que essa fantasia da homogeneidade é apenas isso, uma fantasia. Mas esses estereótipos renovam o antissemitismo e tem, assim, uma duração milenar. O rabino Jonathan Sacks, que foi o rabino-chefe do Reino Unido, diz que o antissemitismo é um preconceito que, como um vírus, tem sobrevivido no decorrer do tempo por mutação. Estamos em tempos de pandemia, então a alusão ao vírus é pertinente. Na Idade Média, os judeus eram perseguidos por causa de sua religião. Nos séculos 19 e 20, eram desprezados por causa de sua raça. Hoje, os judeus são atacados por causa da existência do Estado de Israel. Diz ele, negar o direito de Israel existir é o novo antissemitismo. E assim como o velho antissemitismo mudou, muda também a forma da sua legitimação. A cada vez, à medida que a perseguição desce até a barbárie, os perseguidores alcançam formas distintas e justificativas disponíveis. Por isso, hoje em dia, temos como exemplos contemporâneos de antissemitismo na vida pública, na mídia, nas escolas e na esfera religiosa, alguns exemplos que aqui eu vou listar. Eles incluem, mas não se limitam, a pedir, apoiar ou justificar a agressão ou a morte aos judeus em nome de uma ideologia radical ou de uma visão extremista de uma determinada religião. Fazer alegações mentirosas, demonizadoras e estereotipadas, como o mito de uma conspiração judaica mundial ou de um controle da mídia, da economia, dos bancos, do governo e de outras instituições. A negação do Holocausto, seja o fato em si, as suas dimensões, os mecanismos pelos quais ele se concretizou ou a intencionalidade do genocídio do povo judeu nas mãos da Alemanha Nacional Socialista, de seus partidários e seus cúmplices.
Acusar cidadãos judeus de serem mais leais a Israel do que aos seus próprios países nos quais são cidadãos. Negar ao povo judeu o seu direito à autodeterminação. Usar símbolos e imagens associados ao antissemitismo clássico, por exemplo, imagens de judeus matando Jesus ou o libelo de sangue, a conspurcação de poços de água, para caracterizar políticas do Estado de Israel e suas comparações frequentes com políticas nazistas e táticas nazistas. E associar, por fim, os judeus de todo o mundo como responsáveis por determinadas ações de determinados governos de Israel. E aí, peço licença já para entrar no tema da nossa palestra, especificamente, porque podemos considerar o antissemitismo como uma forma de racismo. Em ambos os casos, inicio tratando da questão da rejeição daqueles que são considerados diferentes e, portanto, inferiores, ou não humanos, cidadão de segunda categoria. Como ensinou o filósofo Emmanuel Levinas, trata-se da negação do outro. Rejeita-se por tomar como base apenas a si mesmo e, assim, ao menosprezar o outro, acabamos menosprezando a nós próprios. Procurar anular as diferenças que se processam de modo plural, múltiplo, pela sociedade e pelo mundo, medir tudo exclusivamente a partir de si próprio, esse é o modo que inferioriza o ser humano e que o discrimina, reduzindo a ser infinitamente menor do que suas possibilidades permitiriam. É a base do antissemitismo e do racismo, como é de todos os modos de discriminação, que exclui e condena quem não desempenha o papel de mero espelho. No Brasil, temos uma boa legislação para combater a propagação do preconceito e do racismo. Começamos, e aqui estamos entre atores do direito, aplicadores ou formuladores, lembro da Lei Afonso Arinos, Lei 1390, de 1951, a Constituição de 88, que estamos comemorando seus 32 anos, deu um tratamento específico ao tema no seu artigo 5º, e logo na sequência, em 1989, a Lei 7716, conhecida como Lei KO, do deputado Carlos Alberto de Oliveira, um deputado negro, que foi o responsável pela emenda que inseriu no artigo 5º da Constituição o combate ao racismo, apresentou essa lei para tornar concretos os preceitos constitucionais. Essa lei sofreu modificações pelas leis 8.081 de 90, 9459 de 97 e a última, em 2010, com a Lei 12.881. Então, em termos de legislação, estamos bem equipados. A questão que se coloca é a da sua efetividade. Como assegurar que as instâncias administrativas e judiciais reconheçam as manifestações e atos discriminatórios e os sancionem adequadamente. Passo a tratar, na sequência, para exemplificar a identificação entre antissemitismo e racismo, do chamado caso Elvanger. Qual razão pela qual é importante analisar e discutir esse caso decidido pela Justiça Brasileira em suas várias instâncias? Siegfried Elvanger Castan foi um industrial e editor gaúcho. Propunha um revisionismo histórico que negava o Holocausto e utilizava a sua editora e livraria, chamada apropriadamente Revisão, para publicar obras como Protocolos do Sábio de Sião, Minha Luta, livros de Gustavo Barroso, e também escreveu livros de sua autoria, negando o que aconteceu durante a Segunda Guerra. Chegou a organizar um Centro Nacional de Pesquisas Históricas para dar respaldo acadêmico aos seus escritos. Em sua obra, Holocausto Judeu ou Alemão, nos bastidores da mentira do século, de 1987, argumentou que nunca houve câmaras de gás nos campos de concentração e que os campos não seriam campos de extermínio, mas centros de trabalho forçado. O Holocausto seria, assim, uma mentira forjada.
Com base nisso, houve uma denúncia de racismo no Ministério Público de Porto Alegre, que foi em 89, reiterada em 1990, foi deferida uma busca e apreensão de livros, mas a sentença de primeira instância, de 1995, terminou por absolvê-lo do crime de racismo. Houve um recurso e a terceira Câmara do TJ do Rio Grande do Sul reverteu a decisão. A denúncia foi movida pelo MOPAR, um movimento popular antirracista, que juntava negros, judeus e defensores dos direitos humanos. 2 dias após a sua condenação, Elvanger estava novamente comercializando as suas obras na Feira do Livro em Porto Alegre. O MOPAR fez uma nova denúncia que resultou na pena de 2 anos de reclusão. O processo passou pelo STJ, que manteve a condenação e foi impetrado um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, e aí entra no tema, e o argumento básico era a alegação de que não havia racismo em seus livros. O argumento que fundamentava a impetração era que os judeus não constituíam uma raça, mas um povo. As questões jurídicas levantadas no habeas corpus trataram dos seguintes itens. Se um grupo étnico pode ser considerado raça, quando, antropologicamente, não há evidências para existirem raças distintas entre seres humanos. Se não há raças, como podemos tipificar o racismo e os seus correlatos? Se incide a prescrição de casos de racismo no crime de racismo no caso específico. Se a publicação de obras negacionistas e revisionistas estão protegidas pela liberdade de expressão. Se a publicação com conteúdo racista prescreve a partir da data da sua primeira publicação, ainda que continue a ser distribuída. O processo teve vários andamentos. Ele seguiu por várias sessões do Tribunal Federal. Eu vou aqui dar um resumo, porque ele acaba por caracterizar a questão do antissemitismo como racismo. O relator do processo, o ministro Moreira Alves, entendeu pela concessão do habeas corpus com base nesse argumento de que os judeus não são uma raça. Após um pedido de vista do ministro Maurício Correia, o caso voltou ao plenário e a tese de Maurício Correia, que vamos tratar a seguir, foi prevalecente por 8 votos a 3, e assim o habeas corpus foi denegado. Maurício Correia, assim, foi encarregado de redigir o acórdão que teve o seguinte teor: habeas corpus, publicação de livros, antissemitismo, racismo, crime imprescritível, conceituação, abrangência constitucional, liberdade de expressão, limites, ordem denegada. Item 1. Escrever, editar, divulgar e comercializar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica constitui, sim, crime de racismo, sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade. Aplicação do princípio da prescritibilidade geral dos crimes. Se os judeus não são uma raça, segue-se que contra eles não pode haver discriminação capaz de ensejar a exceção constitucional da imprescritibilidade, inconsistência da premissa. Item 3, que é o mais relevante para nós. Raça humana, subdivisão, inexistência. Com a definição e o mapeamento do genoma humano, cientificamente, não há distinções entre os homens, seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pelos ou quaisquer outras características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana. Não há diferenças biológicas entre seres humanos. Na essência, somos todos iguais. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social. Esse pressuposto origina-se o racismo, que, por sua vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionistas. Fundamento do núcleo do pensamento do nacionalsocialismo de que judeus e arianos formam raças distintas.
Os primeiros seriam uma raça inferior, nefasta, infecta, características suficientes para justificar a segregação e o extermínio. Inconciliabilidade com os padrões éticos e morais definidos na Constituição brasileira e no mundo contemporâneo, sobre os quais se ergue e se harmoniza o Estado democrático de direito. Estigmas que, por si só, evidenciam crime de racismo. Concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência no meio social. Condutas e evocações aéticas e imorais que implicam repulsiva ação estatal por se revestirem de densa intolerabilidade, de sorte a afrontar o ordenamento infraconstitucional e constitucional do país. A adesão do Brasil a tratados e acordos multilaterais que energicamente repudiam quaisquer discriminações, aí compreendidas as distinções entre os homens ou as pessoas, por restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, descendência ou origem nacional, de que são exemplos a xenofobia, a negrofobia, a islamofobia e o antissemitismo. A Constituição Federal de 88 impôs aos agentes de delitos dessa natureza, pela gravidade da ofensa, a cláusula de imprescritibilidade, para que fique ad perpetuum rei memoriam verberado o repúdio e a abjeção da sociedade nacional à sua prática. Racismo, abrangência, compatibilização dos conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos e biológicos, de modo a construir a definição jurídico-constitucional do termo. Interpretação teológica e sistêmica da Constituição Federal, conjugando fatores e circunstâncias históricas, políticas e sociais que regeram a sua formação e aplicação, a fim de obter-se o real sentido e alcance da norma. Direito comparado. A exemplo do Brasil, as legislações de países organizados sob a égide do Estado moderno de direito democrático igualmente adotam em seu ordenamento legal punições para delitos que estimulem e propaguem segregação racial. Manifestações da Suprema Corte norte-americana, da Câmara dos Lordes do Reino Unido e da Corte de Apelação da Califórnia. Edição e publicação de obras escritas veiculando ideias antissemitas que buscam resgatar e dar credibilidade à concepção racial definida pelo regime nazista, negadoras de fatos históricos incontroversos como o Holocausto, consubstanciadas na pretensa inferioridade e desqualificação do povo judeu, equivalem à incitação ao descrime com acentuado conteúdo fascista, reforçadas pelas consequências históricas dos atos em que se baseiam. Explícita conduta do agente responsável pelo agravo revelador de manifesto dolo, baseada na equivocada premissa de que os judeus não só são uma raça, mas mais que isso, um segmento racial, atávica e geneticamente menor e pernicioso. Discriminação que, no caso, se evidencia como deliberada e dirigida especificamente aos judeus, que configura ato ilícito de prática de racismo, com as consequências gravosas que o acompanham. Liberdade de expressão, garantia constitucional que não se tem como absoluta, limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral, que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais e, portanto, devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Segue a ementa e conclui dizendo o seguinte: a ausência de prescrição dos crimes de racismo justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admite. Este julgado histórico, que olha para trás, no sentido de que os efeitos maléficos que os preconceitos
e a discriminação causaram em termos físicos, morais e de genocídio para determinados povos, como os judeus, os ciganos e outras minorias, olha também para o futuro, porque ele diz o que a Constituição prevê para a sociedade brasileira, no sentido de uma sociedade que não tolera o racismo e deve ser construída como uma sociedade de iguais, que respeita as suas minorias e não tolera a discriminação. Esse julgado, como disse, teve uma grande repercussão no Brasil e internacionalmente. Em seminários dos quais eu tenho participado, em outros países, nas Américas ou na Europa, trata-se de um precedente que a palavra histórico é pouco para definir a sua importância, o seu alcance, e é motivo de grande interesse, de atenção e de estudo de pesquisadores de vários países e jurisdições. Eu tive pessoalmente, alguns anos atrás, com a professora Débora Lipstadt, e nesse filme Denial, que está na Netflix, ela participou de um processo no qual ela enfrenta um revisionista, um negacionista do Holocausto no Reino Unido. Coloca assim, eu tenho uma certa inveja do Brasil, porque vocês conseguiram colocar na sua legislação, na sua Constituição e agora na sua jurisprudência, limites para esse tipo de atitude. E para quem viu o filme, ou já leu as obras dela, sabe como ela teve que lutar para conseguir se defender. Na verdade, ela foi ré numa ação movida pelo revisionista David Irving para provar que ela tinha razão. No campo jurídico, assim, o caso Elvanger constituiu um momento relevante, pois, ao manter a condenação de um negacionista, estabeleceu a conexão firme entre antissemitismo e racismo, consolidando, assim, uma conquista que é de toda a cidadania a partir de reivindicações históricas. Este caso foi decisivo, tanto por abordar as questões acima suscitadas, como por afirmar, e é um tema que está na ordem do dia ainda hoje, podemos tratá-lo na sequência ou nas perguntas, afirmando limites à liberdade de expressão. Ela não é incondicional, ela não consagra, na época foi dito o direito à incitação ao racismo, dizemos hoje, em alguns julgados já, ela não consagra o direito ao discurso de ódio, né, que é um tema da ordem do dia, potencializado pelas redes sociais, e fez também uma distinção entre liberdade de pesquisa e investigação histórica com fins acadêmicos e a mera propaganda racista. Eu vou me encaminhando já para as conclusões, contando um pouco sobre a comunidade judaica no Brasil e como a comunidade se constitui. Os dados do IBGE, compilados no censo de 2010, registram a presença de cerca de 120 mil judeus no Brasil. A imigração começou já na colonização do país, quando os judeus sefaraditas e cristãos novos, aqueles convertidos à força na época da Inquisição, aqui se estabeleceram para escapar dessa perseguição. Ao menos 2 deles pisaram na terra brasileira, fazendo parte da tripulação de Pedro Álvares Cabral, Mestre João, um médico particular da coroa portuguesa e astrônomo, e Gaspar da Gama, intérprete, que já ajudara Vasco da Gama nas Índias e comandante da nau que trazia os mantimentos. Assim, no século XVI, no Brasil, se estabelece a primeira comunidade judaica nas Américas. Já entre os indígenas viviam no litoral paulista personagens como João Ramalho, que também era um cristão novo. E podemos dividir a história judaica no Brasil em 4 marcos. A primeira, essa presença de cristãos novos e a ação da Inquisição no Brasil durante o tempo que fomos colônia de Portugal. Diferentemente de outros países da América, não houve aqui a instalação de um tribunal do Santo Ofício, mas durante 3 séculos houve visitações, julgamentos, apreensões e pessoas, brasileiros, foram levados a Portugal, julgados e, em alguns casos, queimados em autos da fé.
No século XVII, a formação de uma comunidade judaica no Recife, durante o período do domínio holandês. No período moderno, principalmente após a República, no qual houve uma abertura para a aceitação de outras práticas religiosas e uma esparsa imigração, especialmente para Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. E, por fim, o período contemporâneo, com migração para colônias agrícolas no Rio Grande do Sul, comunidades organizadas em São Paulo, Rio e em outras cidades, e no século XX, as maiores ondas de imigração. Na década de 1920, imigrantes judeus da Europa Oriental e do Oriente Médio formam comunidades estruturadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Salvador, cidades do interior de São Paulo. E nos anos 50, após a Segunda Guerra, uma nova onda de refugiados do conflito, e em 1950 e 1960, a última onda relevante proveniente de países árabes, do Oriente Médio e do Norte da África, em decorrência das perseguições e expulsões que ali ocorreram em sequência ao estabelecimento do Estado de Israel. E como a comunidade judaica enfrenta o tema do antissemitismo no Brasil? Podemos dizer que, em linhas gerais, a situação aqui é mais tranquila do que comparada com outros países, especialmente na Europa e, hoje em dia, também nos Estados Unidos. Lembro que, na nossa vizinhança, na Argentina, na década de 1990, tivemos 2 atentados, um deles contra a Embaixada de Israel e outro contra a AMIA, uma instituição beneficente judaica, ambos em Buenos Aires, perpetrados pelo Hezbollah, com apoio local e organizados e financiados pelo Irã. Há um crescimento, se não temos ataques físicos, felizmente, há um crescimento de grupos neonazistas no território nacional, fisicamente e nas redes sociais, especialmente no sul do Brasil. A CONIB, a instituição que presido, está à frente de um processo de enfrentamento em conjunto com outras entidades e instituições de dentro e de fora da comunidade judaica. Hoje, temos cerca de 2 dezenas de processos judiciais em andamento contra agentes que perpetraram delitos de antissemitismo. Isso não distinguimos alvos em termos do espectro político, podem ser da esquerda, da direita, podemos depois entrar em detalhes sobre isso, sem vínculos partidários, enfim, entendemos como parte integrante do nosso mandato defender o direito a uma vida plena, sem restrições ou discriminações de qualquer natureza no Brasil e a segurança dos seus integrantes. Chamamos para nós a responsabilidade de levar para várias frentes o debate sobre as questões do discurso de ódio. Em parceria com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, editamos este guia para análise do discurso de ódio, e eu vou fazer chegar à EMAG, na sequência desse nosso seminário, uma pesquisa acadêmica de alto nível de tentar conhecer como o judiciário trata questões relativas ao combate ao discurso de ódio. Os resultados têm sido bastante interessantes e nós nos propusemos a levantar essa questão e travar esse debate em toda a sociedade brasileira. Esse guia serve tanto para leigos, pode ser leigos em direito, como para juízes, promotores, delegados, procuradores e advogados que lidam com o tema. E não apenas com o antissemitismo, também preconceitos contra outras minorias, negros, índios, ciganos, como tem sido neste seminário tão bem concebido pela EMAG, LGBTs e outras vítimas de discriminação. Temos previstos ainda para esse ano a publicação de um livro com mais de 20 artigos de especialistas sobre as várias vertentes do discurso de ódio, que tem a pretensão de ser uma referência e um parâmetro de discussão em temas de interesse dos atores da área do direito. E a sociedade brasileira sabe que pode contar com a sua comunidade judaica nessa dura tarefa.
Sabemos bem aonde a propagação do ódio e do preconceito pode levar e estamos dispostos a agir, certos de contar com o apoio das autoridades e da própria sociedade. Vamos realizar novos seminários nos próximos anos para que possamos alcançar o melhor entendimento do tema e difundir esse conhecimento. Além das ações individuais de combate ao antissemitismo, também atuamos como amicus curiae em vários processos. Neste processo do caso Elvanger, o professor Celso Laffer, o professor Miguel Reale Júnior e foram admitidos como amicus curiae, tiveram um papel fundamental para que o julgamento tivesse a decisão que teve pela maioria de 8-3. Atualmente estamos em um caso de liberdade religiosa e em um caso justamente que trata das redes sociais. Uma pessoa que entrou com processo contra o Facebook por uma difusão indevida de imagem e de textos. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, deu a ele repercussão geral e a CONIB é amicus curiae justamente para tratar desses temas. Limita a liberdade de expressão, possibilidade de contenção do discurso do ódio e mecanismos para combatê-lo. Por fim, no ano de 2018, fizemos a edição de uma publicação especialmente dedicada ao tema do antissemitismo, que é Cadernos CONIB, que também vou fazer chegar à doutora Terezinha e à doutora Diana. Esse material está à disposição em nosso site para ser baixado, www.conib.org.br, contém escritos de vários professores, jornalistas e intelectuais da comunidade judaica e de fora dela, contendo opiniões e reflexões a respeito deste tema tão relevante. Concluo aqui agradecendo a atenção de todos e me coloco à disposição para o debate com os demais integrantes da mesa. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fernando, por essas importantes, preciosas reflexões, trazendo a todos nós essa questão que ainda ocupa, nos dias atuais, um lugar que a rigor não deveria, né? Essa nossa apreensão por conta das discriminações que se perpetuam ao longo do tempo e que, no fundo, são inexplicáveis diante da natureza humana, que é uma só, e a riqueza da diversidade, né? E a dificuldade de alguns lidarem com isso. E realmente é muito importante que estejamos todos atentos, vigilantes e em luta, quando necessário, e sempre o é, para que não se perpetue, para que não se naturalizem esses sentimentos, né? E o judiciário tem efetivamente um papel muito importante, não só no julgamento das causas, mas também, mais que tudo, penso, uma posição proativa, no sentido de trazer essas discussões, no sentido de ampliar o debate e propiciar essas reflexões, né? O judiciário atuando além dos processos. Muito obrigada, foram muito relevantes as suas considerações. Passo então a palavra à doutora Diana, também para fazer as suas ponderações sobre o tema. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer na pessoa da doutora Terezinha o convite para participar desse dia, de um debate tão importante como esse, e também parabenizar toda a equipe da EMAG. Tenho acompanhado de perto o trabalho da Escola de Magistrados, da doutora Inês Virgínia, da doutora Márcia Hoffmann e da doutora Renata Lotufo, minha colega de concurso. Eu confesso que ao receber o convite para participar de hoje desse debate, doutor Fernando, eu nunca tinha pensado no enfoque do antissemitismo como racismo. E como aplicadora de direito que sou, fui fazer minha pesquisa e fazer minha pesquisa na parte do direito brasileiro, né? A gente tem, como o senhor falou, aí o artigo 5º da Constituição, que coloca como imprescritível o crime de racismo, mas afinal, o que é o racismo? E eu vi que no direito brasileiro, no Código Penal, existe um crime de injúria racial,
que é diferente do racismo, mesmo porque o crime de injúria racial ele é prescritível, ele é diferente, e ele é voltado ao indivíduo, né? É quase que, na verdade, a injúria mesmo, né? Mas é interessante analisar esse tipo penal de injúria para a gente perceber também como o conceito de raça, até como o senhor falou aí no julgado do Supremo Tribunal Federal, ele muda, né? Porque o conceito de injúria é ofender a dignidade ou decoro, utilizando elementos de raça, cor, etnia, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, aí, no nosso conceito tradicional de raça, que a gente já vê hoje ultrapassado, a gente já vê que não é mais uma questão racial quando a gente coloca pessoa idosa ou portadora de deficiência. E o crime de racismo, por sua vez, o senhor já fez menção aí, a Lei 7.716, ele é dirigido a uma coletividade. E esse habeas corpus que o senhor faz menção aí também, com relação ao do Supremo Tribunal Federal, é interessante porque ele foi por maioria. Houveram 3 votos que entenderam que antissemitismo não é racismo, ou seja, entenderam que o fato de você ser judeu não constitui ser uma raça, né? E eu achei muito interessante, o senhor até falou que foi uma colaboração de várias pessoas, Celso Laffer, Miguel Reale, e nesse julgado, a pedido da CIP, que é a Confederação Israelita Paulista, o professor Miguel Reale, ele fez uma observação muito interessante que eu, lendo, eu passei a refletir bastante sobre isso, né? O racismo como uma concepção ideológica. Ele fala, o termo racismo vem a constituir a referência a um comportamento político e social, né? Às vezes até uma política de Estado de racismo, né? De diminuição ou exclusão de um determinado grupo de pessoas, identificado não só por pertencerem a uma raça, o que se revela impossível de fixar, mas tendo em vista características culturais permanentes. Trata-se de uma forma de inferiorizar o outro, a sua estrutura mental, ou considerar o outro diverso, não lhe possibilitando estar entre nós. Na verdade, é uma expulsão continuada do outro. E aí, isso é muito interessante, porque quando a gente fala da Alemanha nazista, as leis de Nuremberg de 1935, elas queriam criar uma supremacia ariana. E os judeus, de repente, na Alemanha, que era onde eles nasceram, onde era o país deles, eles foram considerados estrangeiros dentro do próprio país deles, ou seja, as leis proibiam que tivessem relações sexuais interraciais, né? Nós vamos falar no termo raça, que é um termo que a gente acabou de dizer que biologicamente não temos como fazer, não existe como fazer isso. E a Alemanha, com essas leis de Nuremberg, esse conceito de raça ariana e de raça hebraica, sem nenhum fundamento científico, e essa raça superior, que seria a ariana, justificou tudo aquilo que veio depois. Todo aquele ideal de supremacia, de superioridade, de um povo ele estar sobre o outro, né? Então, o racismo, pensando e refletindo sobre o tema, ele é uma atitude cultural, ele é fruto de uma construção ideológica. Esse julgado do Supremo Tribunal Federal, que acredito que seja um leading case, como o senhor mesmo falou, ele é uma referência, ele é muito interessante, porque ele também fala sobre a questão do negacionismo, falar sobre a pecha da liberdade de expressão, o que eu acho que é algo assim muito perigoso. Nós negamos que fatos que aconteceram, de fato, existiram. Então, é algo muito, muito grave. Então, quando nós estamos falando de racismo, eu acho que nós estamos falando um pouco também de todo tipo de discriminação. Em falar em julgados, eu acho interessante, o Supremo até foi criticado por alguns, mas no mandado de injunção 4.733, ele reconheceu, o Supremo Tribunal Federal reconhece a mora do Congresso Nacional e ele aplica a lei do racismo para estender a tipificação para os crimes resultantes de discriminação de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Então, aí também estamos entrando na questão de racismo.
E esse julgado também, o senhor faz menção, fala sobre o direito estrangeiro, e existem alguns países que, inclusive, eles criminalizam o negacionismo do Holocausto, entre alguns que eu vi aqui, Bélgica, Alemanha, França, Espanha e Suíça. Então, na verdade, a conduta racista é uma conduta discriminatória. E isso não é algo, né, o antissemitismo, voltando para o tema aqui da nossa palestra de hoje, não é algo que aconteceu tanto tempo atrás, e historicamente a gente vê que as condutas antissemitas, elas se repetem. Na verdade, eu sou neta de sobrevivente de campo de concentração. Minha avó, quando veio para o Brasil, ela mudou o sobrenome dela por medo de perseguição. Então, imagina como isso, do ponto de vista coletivo, é relevante, mas imagina do ponto de vista individual, a pessoa ser obrigada a negar a sua identidade por conta de medo de assumir a sua ideologia, a sua prática. Então, na verdade, é óbvio que hoje, na minha opinião, depois de analisar tudo isso, quando nós falamos em racismo, nós estamos falando em todos os tipos de discriminação. Todos eles poderiam estar abarcados nessa lei que a gente fez menção aqui, que é a lei sobre o racismo no Brasil. E nós estamos vivendo numa época agora, né, numa pandemia, em que essas condutas parecem que afloram. Parece que o ser humano, parte, ainda precisa ter um bode expiatório. E eu, quando comecei a pesquisar sobre isso, para poder aqui estar com o senhor, podendo debater, eu achei um artigo muito interessante que foi publicado na Folha de São Paulo. É um artigo do New York Times, o jornalista ele chama Donald McNeil, e a chamada é As Epidemias e Seus Bodes Expiatórios. Acho que é bem conveniente tratar sobre isso. Quem foi ocupado pela peste negra? Na Europa medieval, a culpa era atribuída aos judeus com tamanha frequência e brutalidade que é até surpreendente que a doença não tenha sido chamada de peste judaica. No auge da pandemia, no continente, entre 1348 e 1351, mais de 200 comunidades judaicas foram erradicadas, sendo seus habitantes acusados de difundir a doença ou envenenar poços. Então, os judeus tinham sido acusados. O Papa teve que vir a negar, tanto era a perseguição, tanto era a matança, não, que o Papa teve que vir a negar e falar, não, os judeus não são os responsáveis pela peste negra. Então, com isso, nós vemos que é uma questão histórica, de vários povos, várias etnias, e nós temos aqui um arcabouço penal no Brasil, de fato, em que o senhor agora fez menção, que a CONIB já tem várias ações. A CONIB está na linha de frente no combate a todo tipo de intolerância, mas também acho que nós temos que começar a pensar em questões preventivas, e talvez fosse isso que eu gostaria de indagar ao senhor. Eu acabei de receber uma mensagem, eu não sei se é verdade ou não, porque é em rede social, eu não conferi a veracidade, mas que, por exemplo, em Madrid, vai entrar na grade curricular das escolas de forma obrigatória ensinos contra a intolerância falando, por exemplo, na questão judaica, sobre porque eles foram expulsos da Espanha, né, os judeus. E então, eu vejo hoje muito pelos meus filhos, pelos meus sobrinhos, como eles são muito menos tolerantes com qualquer tipo de brincadeira, com qualquer coisa discriminatória, que talvez na minha época de infância era tolerado, né? Então, a pergunta seria essa, né? Nós estamos diante de fatos históricos, várias etnias, várias minorias, mas como que talvez nós pudéssemos agir de uma forma preventiva e romper com essa cadeia histórica de tanto preconceito, tanta discriminação, que tem consequências trágicas, consequências dramáticas de tentativa de extermínio de povos. Agradecendo, então, aqui, e essa é a minha pergunta. Muito bom. Doutora Terezinha, passo direto ou aguardamos? Sim, eu queria apenas agradecer à doutora Diana pela sua contribuição muito valiosa, ela que traz a experiência familiar, que pôde falar com muita propriedade sobre o tema.
Muito obrigada pelas suas reflexões, também pela sua pergunta, que agora o doutor Fernando vai nos responder. Doutor Fernando. Obrigado, doutora Terezinha, obrigado, doutora Diana. Você citou o exemplo da sua avó. Eu lembro de pessoas que não só, alguns mudaram o sobrenome, muitos também não tiveram filhos, né? Foi um traço comum a muitos desses refugiados, que com receio de que eventualmente seus descendentes pudessem sofrer aquilo que eles sofreram. Então, era uma situação, vamos dizer, corriqueira entre refugiados. Eu profissionalmente lidei com alguns testamentos dessas pessoas que legaram seus bens e direitos para determinadas instituições filantrópicas, justamente por não terem tido descendentes, por essa razão de temer que eles sofressem o que eles próprios sofreram. Eu aceito o seu desafio de agir preventivamente e respondo dizendo que estamos agindo. Eu acho que esse combate se dá no campo repressivo, sim, mas basicamente no campo educacional, né? Não há como, o que nós estamos fazendo hoje é um exemplo disso, tratar do tema sem que as pessoas conheçam o que aconteceu. Então, uma das nossas conquistas mais importantes nesses anos aqui de CONIB foi fazer com que no Brasil, isso foi decidido no final de 2018, o ensino sobre o ocorrido no Holocausto passasse a integrar a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, na Espanha, eu não sei se é fake news, mas no Brasil é verdade. Então, no 9º ano, né, as escolas devem tratar desse tema com os seus alunos, e hoje em dia o nosso esforço, uma vez que isso já está implementado, é fazer com que, na base, fazer com que ele se torne algo efetivo na prática. Então, as ações se dão perante a Ministério da Educação, Secretarias de Estado da Saúde. Nós temos um programa que funciona muito bem na Secretaria de Estado do Ceará, onde nós estamos capacitando docentes, porque também o desconhecimento sobre o tema não é só dos alunos, nem sempre o professor está habilitado e da maneira adequada para tratar do tema com propriedade histórica. Então, estamos capacitando mais de 2.000 professores da rede pública do Ceará para que possam ensinar os seus alunos. Nós tivemos, durante o ano de 2019 e 2020, a professora Rebeca Serrano, da Unicamp, que passou um ano na Universidade de Haifa, em Israel, como bolsista, patrocinada pela CONIB, justamente para que esteja capacitada a treinar professores da rede pública de ensino do estado de São Paulo, com a ajuda de mais pessoas e outras instituições, nesse sentido também, e assim sucessivamente em outros estados. E eu acho que também, eu procurei mencionar isso na minha manifestação, não é uma luta nossa. Nós não podemos defender só a nós próprios, e acho que a sociedade brasileira tem que andar junto, porque esse é um tema, voltando ao caso Elvanger, que interessa a todo o Brasil, e também nós defendemos outras comunidades, né? Nós, no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que realizamos todos os anos, é uma data da ONU, em 27 de janeiro, quando o campo de Auschwitz foi libertado pelo Exército Vermelho, procuramos lembrar de outras histórias. Então, já fizemos celebrações da história dos negros no Holocausto, que também foram perseguidos. Lembramos dos ciganos, que foi dito aqui pela doutora Terezinha. Lembramos de LGBTs, na época se chamavam homossexuais, que também usavam um triângulo nos campos de concentração, que o Elvanger disse que não existiram, ele só era de outra cor, né? O triângulo dos judeus era amarelo, o deles era cor-de-rosa, né? Mas a perseguição era semelhante. E homenageamos, não sei se vocês vão se lembrar, uns 5 anos atrás, uma menina, Kailane,
religiões, de uma religião de matriz africana, que foi perseguida e atacada quando ela saía de uma cerimônia porque estava com uma roupa branca do candomblé. Ou seja, a cordialidade da sociedade brasileira nem sempre se revela um fato, às vezes é mais um mito. Nós precisamos andar de mãos juntas. Nós temos iniciativas junto com o movimento negro, né? Quando aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, nós aderimos a um manifesto do Babalaô Ivanir, do Rio de Janeiro, temos parcerias com a Educafro, temos uma parceria com o professor José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, ou seja, para que a sociedade brasileira olhe para suas minorias de uma maneira respeitosa e que busque a integração e não a discriminação. Muito obrigada, doutor Fernando. E nós temos já algumas perguntas que estão vindo do nosso público, então eu vou passá-las para o senhor, na medida do possível, respondê-las, e também, tanto o senhor quanto a doutora Diana, fazerem os comentários que entenderem pertinentes, fiquem bastante à vontade. Então, a primeira pergunta que temos é da nossa colega Renata Lutufo, a seguinte: é certo que existe um histórico de perseguição aos judeus há milênios e cada vez mais tem uma recolocação, como disse o Dr. Fernando, religião, raça, Estado de Israel. Como explicar um período de ódio tão forte e tão longo depois de tantas atrocidades já comprovadas? É difícil explicar. Eu acho que sempre tem uma finalidade, né? As coisas não acontecem por acaso. Não, eles podem. Eu procurei mencionar as causas, né, que o antissemitismo vai se transmudando ao longo dos séculos, e ele tem um início com um determinado argumento, às vezes teológico, às vezes racial, às vezes político, mas ele tem uma finalidade específica. Então, se você vê a questão religiosa para voltar à Inquisição, a gente vê que isso teve uma adesão na medida em que o denunciante ao Tribunal do Santo Ofício tinha uma determinada vantagem com isso. Ele podia ou comprar uma indulgência ou receber os bens daquela pessoa que tinha sido acusada de judaizante, ou seja, a Inquisição não perseguia os judeus, né? Ela perseguia os cristãos novos que eram acusados de não serem suficientemente cristãos. Ao mesmo tempo, eles não eram suficientemente bons para ocuparem cargos públicos ou terem terras, etc., porque isso estava reservado aos cristãos velhos, né? Aquela da origem, como explica a professora Anita Nowinski. Em termos, se a gente traz isso para o caso da Alemanha, do nazismo, da mesma maneira, né? As posições, vários filmes e livros já mostraram isso, as posições ocupadas na academia ou por professores judeus ou em determinadas carreiras ou na política ou os seus patrimônios foram rapidamente capturadas por aqueles que tinham interesse nessas denúncias. E, hoje em dia, a gente vê isso basicamente com um objetivo político, né? Então, várias das pichações que se veem na Europa e nos Estados Unidos associam, você vê suásticas junto com Free Palestine, ou o Estado de Israel pratica atrocidades. Então, há uma junção daquele preconceito racial com a questão política e que eu digo que essa questão do Oriente Médio, os judeus que moram na diáspora não têm responsabilidade pelas políticas de Estado, não são eleitores do Estado de Israel. E as críticas que se fazem, que podem ser feitas como a qualquer país, ao governo do Brasil, ao governo dos Estados Unidos, grande parte delas, quando tratam da questão das políticas de Israel, não são simplesmente uma crítica a um governo ou a uma política, mas fala assim, bom, o Estado de Israel é um Estado racista, o Estado de Israel é um Estado ilegítimo, então você generaliza algo que era individual para um
uma história coletiva. Então, de fato, eu acho que sempre tem um interesse secundário nesse tipo de argumento, e ainda que fundamentado numa questão ou racial, ou religiosa, ou política, ele serve a um determinado propósito complementar. Muito obrigada, doutor Fernando. O Diego Alexandre, ele comenta que achou muito interessante o livro sobre discurso de ódio e gostaria de saber se está disponível em PDF e como pode ser adquirido. Ele é gratuito, ele está disponível em PDF. Eu vou enviar tanto o físico como o PDF para a EMAG, e aí acredito que a escola vai poder disponibilizar para os assistentes e para quem mais queira fazer uso. Também, se tiver alguma dificuldade, na própria CONIB a gente pode enviar. Muito obrigada, doutor Fernando. A nossa colega Márcia Hoffmann pergunta, inicialmente expondo o seguinte: Celso Laffer, no seu parecer apresentado no caso Evanger, cita Lindgren Alves: todos de boa fé sabem que raça é uma construção social, negativa ou positiva, conforme o objetivo que queiram dar. Logo, o problema não está na existência ou não de raças, mas no sentido que se dá ao termo de raça ao racismo, continua lá, pressupõe-se que haja raças humanas e a hierarquização entre elas. O senhor citou Levinas. Apesar do Holocausto, ou talvez justamente por causa da memória dos 6 milhões de judeus mortos pelo regime nazista, sem contar os horrores do stalinismo, Hiroshima e Camboja, Levinas insistiu na santidade de toda a vida, na necessidade de não ceder ao desumano, de não justificar o sofrimento do outro pelas urgências da história ou por razões de Estado. Não seríamos todos, afinal, humanos, simplesmente humanos, para além de todas as raças? Muito obrigado pela pergunta. Eu estou de acordo. Acho que a conclusão do julgamento, tanto do parecer do professor Celso Laffer, existe um parecer de uma antropóloga também, a professora Sônia Ramagem, que está nos autos do caso Elvanger, que aborda a questão antropologicamente. O truque está justamente aí. Você dizer, no caso, os judeus não são uma raça, portanto não merecem a proteção das leis contra o racismo, mas você discrimina objetivamente como se raças houvesse. Né? Então, é claro que somos todos humanos, e acho que o genoma estão citados na época prematuramente, ainda bem no início dessa pesquisa, hoje em dia, mais do que nunca, quando vemos a grande semelhança entre todos os seres humanos, não permite mais o tipo de discurso pretensamente científico da existência de raças. Mas, ao mesmo tempo, eu insisto, nós não podemos cair na armadilha de falar assim, bom, por que não existem raças, então não existe racismo? Não, né? Porque, como disse o professor Reale, que a doutora Diana citou, ele é usado como um instrumento de discriminação, de inferiorização, de catalogação, de tratamento desigual de determinadas pessoas e categorias. E, se me permite, doutora Diana, a senhora comentou a questão do crime de injúria racial. Justamente no guia do discurso de ódio, a gente tem a intenção de difundir esse conhecimento, porque na prática das delegacias, dos ministérios públicos e do próprio judiciário, acaba se desclassificando a conduta racista para o crime de injúria racial, às vezes com argumentos que não são tecnicamente os mais adequados, e com isso a proteção que foi tão duramente conquistada para as pessoas vítimas desse tipo de processo. E aí eu falo, outro dia tive um debate com a professora Djamila Ribeiro, que se queixou da mesma coisa com relação aos negros. A pessoa sai porque aí já pode pagar fiança, ou porque depois acaba se safando porque incide a prescrição. Justamente o
twist aí não está na questão do individual ou coletivo, ou como a senhora falou, na questão da idade ou da deficiência. Racismo é racismo e precisamos tratá-lo como tal e usar os elementos que a nossa legislação aperfeiçoada pela jurisprudência das nossas cortes permite às suas vítimas e que elas devem ter essa proteção. Então, eu insisto que é uma luta de todos nós para chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Nós temos mais uma pergunta da nossa colega Renata Lotufo, que juntamente com a doutora Márcia Hoff, que são coordenadoras também deste evento, e ela pergunta aos palestrantes se não acham que cabe às empresas uma espécie de compliance de educação institucional de respeito às datas religiosas, liberando seus empregados, por exemplo, no Yom Kippur. Veja, aí estamos tratando de um tema, vamos dizer, ele é paralelo, mas não é exatamente o nosso tema. Não acredito que exista uma questão de discriminação nisso, mas de liberdade religiosa, né? Dentro desse parâmetro, acredito que sim. Acredito que deva existir esse tipo de proteção e a busca de um caminho alternativo. Nós batalhamos para que o Enem não fosse mais realizado aos sábados, né, que é uma questão não só dos judeus, mas de várias denominações sabatistas, os adventistas, por exemplo, que são também centenas de milhares, tem essa questão. Existe uma lei já que foi apresentada pela deputada Maria do Rosário, aprovada no final de 2018 e sancionada no início de 2019, que permite a realização de provas em datas alternativas, quando coincidir com feriados religiosos em geral, e existe uma ação, é a segunda, onde nós fomos admitidos como amicus curiae no Supremo, que trata justamente dessa questão, dispensa de trabalho e prestação alternativa em dias de guarda para várias religiões, e isso deve ter, o julgamento do ministro Edson Fachin, o relator, e deve ter audiência pública e julgamento, provavelmente ainda antes do final desse ano. Obrigada, doutor Fernando. Doutora Diana, gostaria também de comentar, que a pergunta foi dirigida a ambos. Não, eu concordo com o doutor Fernando, é mais relacionado com a questão da liberdade religiosa, né? Quer dizer, aqueles que qualquer pessoa de qualquer religião deveria poder se ausentar nas datas, e a questão do Enem também é bem interessante, né? Então, eu concordo com as ponderações do doutor Fernando nesse ponto. Obrigada. Agora do Diego Alexandre, e também aqui mencionando a doutora Diana, no sentido de que a educação talvez seja o que falta. A intolerância de hoje talvez se dê mais por causa da ignorância dessa geração, no sentido de sua própria história e dos seus antecessores. Doutora Diana. Sim, eu acho que está relacionado com a questão da ignorância. Eu acho que você não conhecer assusta. Quando você não conhece, você tem medo. Então, essas propostas, até que o doutor Fernando falou, que eu não conhecia, de colocar no ensino básico o estudo de determinados temas, é absolutamente relevante. E até mesmo aqui, com esse ciclo de palestras, a gente vai aprendendo. Eu mesma ontem aprendi sobre o povo cigano, coisas que eu nem imaginava. E até refleti sobre uma pergunta que a doutora Renata fez ontem, também no final da palestra, sobre a gastronomia cigana, né? E aí eu pensei, gente, o que tem melhor do que a diversidade? Talvez é isso que as pessoas precisem aprender. Imagina se todo dia nós comêssemos arroz e feijão e não tivéssemos as comidas árabes, as comidas italianas, é a diversidade que faz a diferença. Eu acho que educação, conhecimento e parar de ter medo daquilo que é diferente do nosso, parar de ter medo do outro, muito pelo contrário. Nós podemos aprender e até gostar, né? Geralmente eu acho que é isso, talvez nesse caminho a gente possa realmente combater o preconceito
e essas práticas racistas. Obrigada, doutora Diana, concordo plenamente, é isso mesmo. A educação e a convivência, e especialmente a tolerância, elas fazem toda a diferença, né? Nós olharmos para o outro com um olhar de generosidade, no sentido de conhecê-lo melhor, de entender o seu modo de ser, as suas razões, e de aceitá-lo exatamente como ele é, e de entender que é um outro igual a nós, com apenas algumas diferenças que fazem realmente mais rico o nosso conhecimento, para a nossa evolução, porque nós não aprendemos com a diferença dos outros, né? Acredito que, no mais das vezes, as pessoas se fecham com medo de confrontar o que é diferente, com medo de poder sair da sua zona de conforto e de passar a adotar outros valores. É aquela dificuldade de questionar os próprios valores, a sua própria realidade, e por isso criar uma barreira que acaba criando situações de extrema iniquidade, com vários pontos que se viu ao longo da história em relação a muitas outras minorias, não é? É por isso que nós estamos tendo aqui no nosso chat muitos comentários elogiando o evento, Diego Alexandre, por exemplo, ao doutor Fernando, parabenizando, dizendo que foi muito bom, a Elizabeth Félix Farias também comentando que é importante a reflexão sobre o tema, parabenizando a todos os envolvidos, e o Marivaldo dos Santos Salles, adorando muito essa palestra, parabenizando. Enfim, são muitos os comentários que engrandecem bastante o nosso evento. A Bettina Rosengarten, quanto mais preconceito sim, mais fica forte o sentimento em mim. Obrigada. E o Ricardo Marins, essa rica e esclarecedora exposição de hoje é histórica. Meus sinceros agradecimentos ao doutor Fernando e à doutora Diana, que realmente a escola também agradece imensamente por trazer esse tema e outros tantos que nós trouxemos dentro da mesma temática, e nós vimos a ligação entre eles, né, com esses preconceitos, essas discriminações que voltam aos negros, aos ciganos, na época do nazista, né, muito fortemente aos judeus, mas não só, também os ciganos, os negros, os comunistas, os socialistas, as pessoas deficientes físicas, enfim, como isso vai se alargando, mas nos espanta, é como isso, nos últimos tempos, veio engrandecendo, veio tomando corpo, que não era esperado no nível de evolução social que estávamos, né? Esse algo sobre que temos que estar atentos o tempo todo, e sobre que temos que falar e temos que combater vivamente, em respeito a toda a humanidade, a necessidade de um pouco mais de humanismo em todos nós. Nós já vamos se encaminhando para o final, mas nesse momento final gostaria de ver as últimas ponderações dos nossos queridos palestrantes. Então eu passo a palavra ao Fernando para as considerações finais. Muito obrigado, doutora Terezinha, doutora Diana, todos os que nos apoiaram aqui nesse evento. Primeiro, registrar agradecimento pela oportunidade de estar num público tão seleto de juízes e de estudantes e, de fato, conclamar todos para essa batalha. Eu digo, não é só nossa, né? Quando nós estamos lembrando dos 32 anos da nossa
Constituição Federal, às vezes tão injustamente atacada. Ela fechou o episódio do regime autoritário, do regime militar, e permitiu que ingressássemos no Estado de Direito democrático, e essa construção que vem vindo de forma progressiva, às vezes com avanços, às vezes com retrocessos, mas ela sinalizou entre os seus objetivos, que estão nos seus artigos iniciais, nos direitos do artigo 5º, nos direitos do artigo 7º, na forma de organização do Estado brasileiro, aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós almejamos a ser. Então, eu lembro que eu comecei falando no início da minha exposição que, comparativamente, temos uma situação mais tranquila aqui no Brasil do que em outros países. Vamos continuar a lutar para que isso continue dessa forma, sem menosprezar os riscos que esse novo cenário nos coloca. Hoje, nós não falamos muito, mas eu não tenho dúvida de que o território onde o ódio se dissemina hoje é o das redes sociais, né? Esse debate que está colocado em todo o mundo. Eu entendo que não é mais possível que esses provedores, com os recursos tecnológicos e financeiros de que dispõem, continuem se exonerando de qualquer responsabilidade pelo que circula nas suas redes. Não acho que devam ter o papel de censores, até seria impossível pela velocidade, pela quantidade de itens, mas acho que sim, eles devem ser partícipes e co-autores e co-atores nessa lista de participantes da batalha contra o discurso de ódio. Acho que sim, eles têm uma responsabilidade, eles devem estar engajados nisso e assumir que, se um jornal ou uma editora publica uma obra, como nós vimos no caso Elvanger, ela responde por isso, a rede também, né? Não é ela que responde, mas se ela deixa circular, aí é isso que vamos levar no caso em que estamos como amicus curiae, que a dinâmica do Marco Civil da Internet, do artigo 19, não é mais adequada para o sistema de hoje. Acho que, uma vez alertada, uma vez ela deve ter mecanismos internos para coibir esse tipo de disseminação de discurso que não faz bem a ninguém. Muito obrigado a todos e estou à disposição para as próximas. Um grande abraço. Nós que agradecemos imensamente pela sua generosidade, pela sua disposição, por compartilhar conosco todo esse conhecimento e essas reflexões importantíssimas. E gostaria de ouvir também a doutora Diana na sua fala final. Doutora Terezinha, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. E eu compartilhei aqui com vocês uma história realmente da minha avó, que quando veio para o Brasil teve que mudar de nome, e isso que a gente está aqui é uma mensagem de esperança, né? Gostaria que ela também estivesse aqui, pudesse ver que eu, como neta de uma refugiada, de uma pessoa que fugiu da guerra, que passou por um campo de concentração, estou aqui com oportunidade dentro da escola de magistrado, sendo uma juíza federal num país que eu não sou uma estrangeira, eu nasci aqui e ela também não foi. Então, eu realmente acho assim, essa é uma oportunidade, uma imensa felicidade. Também gostaria de agradecer muito a Renata, que também formulou esse convite, conversou comigo também pessoalmente, e é isso que eu gostaria de colocar. Isso é uma mensagem de esperança para as futuras gerações, que embora tudo aquilo que se passou, e não só para os judeus, mas para todas as etnias, tudo que nós estamos conversando aqui, fique no passado e que no futuro nós saibamos viver com essa diversidade e colher os bons frutos dela. Muito, muito obrigada mesmo. Posso fazer um acréscimo, doutora Terezinha? Claro que sim. Eu lembrei, ouvindo a doutora Diana falar, de duas coisas, né? Que, assim como a doutora Diana é juíza federal, neta de refugiados, hoje nós temos um filho de refugiados à frente do Supremo Tribunal Federal. E lembro também da juíza Ruth Bader Ginsburg, que nos deixou há
há menos de um mês, que perguntaram para ela assim, qual é a diferença entre uma refugiada de guerra e uma juíza de Suprema Corte. A juíza da Suprema Corte, ela respondeu, uma geração. Então, de fato, a mensagem é de esperança e que a gente continue a poder contar histórias bonitas e positivas entre nós. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fernando. Eu estava aqui com a sua fala pensando, não é? As fake news que rodam hoje com tanta facilidade já aconteciam naquela época e foram uma grande causadora dos males dos judeus, quando notícias falsas já eram disseminadas, como os libelos de sangue, as histórias de que judeus praticavam rituais com crianças cristãs, de que judeus eram responsáveis pelos males todos do mundo e que estavam montando um complô para em prejuízo das nações, enfim, notícias, e como nós vimos ontem também em relação aos ciganos, né, as notícias falsas que são plantadas para destruir todo um povo, toda uma geração, toda uma raça, enfim, do que o ser humano é capaz. Mas essa nossa atuação tem que ser sempre firme para combater isso. Então, eu agradecendo muito a participação e as colocações preciosas dos senhores, eu vou apenas ler os últimos comentários para demonstrar o quanto foi rica e bem apreciada as palestras dos senhores. A nossa colega Raquel Perrini, dando parabéns a todos e comentando que é imprescindível entendermos que somos todos irmãos. O Rafael Evaristo da Silva, parabéns ao doutor Fernando e à doutora Renata. E a nossa colega Leila Paiva Morrison, parabenizando a organização do evento e as brilhantes palestras do doutor Fernando e da doutora Diana. E também a nossa colega Vera Cecília Arantes. A IMAG poderia comemorar os 32 anos, não poderia comemorar os 32 anos da Constituição de forma melhor, senão desnudando preconceitos e celebrando o humanismo. Parabéns a todos. Efetivamente, parabéns que os nossos palestrantes merecem, com os nossos mais sinceros e profundos agradecimentos. Nós vamos, então, encerrando, mas não sem antes convidar a todos para o evento de amanhã, também às 11 horas, onde teremos a palestra da nossa desembargadora, Daldice Santana, sobre negros, a norma e a realidade, tendo como debatedoras a juíza federal Renata Lotufo e a professora doutora da USP, Eunice Prudente. Agradecendo a atenção de todos, a participação e a audiência, eu encerro por hoje esse nosso evento, mais uma vez agradecendo os nossos palestrantes. E boa tarde a todos.